momento de ir emudecendo os microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro, os amigos e amigas espirituais que diuturnamente nos envolvem com o seu carinho, com suas energias renovadoras e que aqui estão, como sempre solhe acontecer, organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. A cada um deles o nosso muito obrigado. E dessa maneira, nosso coração agora mais leve vai chegando até as alturas onde Jesus e sua mãe Maria nos aguardam, com braços abertos, sorriso nos lábios, nos saudando e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de estarmos agora reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. Iniciamos agora com a reflexão que o querido André Luiz nos traz na noite de hoje. Reflexão que diz o seguinte: o bem ajuda sem perguntar. E isso diz tudo. Uma frase curta aqui de menos de 20 letras, incluindo o ponto final. Quem quer fazer o bem, faz. Não se pergunta por quê, não mede esforços. E aí é que está. O bem a gente pode fazer para si, pode fazer para os outros. E quando a gente vislumbra o bem do outro, é um exemplo e uma aplicação prática daquilo que Jesus nos ensinou. A gente lê o Evangelho, estuda. Para quantos lares, para quantos corações Jesus levou conforto, levou ânimo, mas ele mesmo, onde que ele dormia? Onde que ele comia? Não tinha uma casa para chamar de sua, né? E depois de Jesus, todos aqueles que seguiram dentro do cristianismo, era a mesma coisa. Se a gente for ver Pedro, Paulo, os apóstolos, diáconos e todos que seguidores, os mártires cristãos, o pessoal vendia o que tinha, dava lá para a casa do caminho e seguia, e aí a gente vê fazer o bem faz uma diferença enorme, né? Porque o muro da vida pode estar longe, pode estar próximo da caminhada de cada um de nós, mas um dia cada um de nós vai cruzar. E aí, uma pergunta vai acontecer quando a gente chegar do lado de lá. O que você fez de bem, né? E aí não adianta falar de bens. Olha, comprei uma casa, comprei um carro, tive patrimônio, fui sócio do Clube Pinheiros. Não é por aí. É o bem que você fez, né? E o bem que você fez se traduz em duas questões principais, né? Quantas lágrimas você enxugou na tua caminhada e quantas lágrimas você evitou que fossem derramadas, né, em tua caminhada. E aí, não, é querer ou não querer. E aí as oportunidades surgem. Qualquer um de nós pode mudar a trajetória do plano para esse final de sexta-feira e passar, fazer o bem. E muitas vezes fazer o bem envolve valorizar aquelas três energias básicas do universo que a gente não cansa de falar. Veicular a energia do amor, de amplas formas, né? Veicular a energia da gratidão, de amplas formas, e veicular a energia do perdão. Então, alguém que a gente tem uma desavença ou que pisou na bola com a gente, pode estar uma mensagem de texto que a gente manda hoje. Aquele assunto lá,
Tá tudo bem, viu? Clareou, não esquenta a cabeça, não. Segue vida que segue. A gente não imagina o bem que pode fazer para aquela pessoa que falhou com a gente, que sabe que falhou e que muitas vezes está recolhida aí na culpa, no arrependimento, ou está querendo se manter longe para não reviver uma situação. E uma frase que a gente escreve ou fala pode fazer uma baita diferença, né? A gente lembra aí da professora lá do primeiro ano primário, acho o nome dela, procura. Eu lembro lá da Dona Célia, que foi minha professora do primeiro ano, já falecida. Então serve aqui esse lembrete como uma prece de gratidão a ela. Se ela não tivesse me ensinado a ler e escrever, como é que a gente estava tendo aulinha e texto hoje, né? Então, a gente pode veicular a energia da gratidão a qualquer momento também. Isso aí também é fazer o bem, né? Bom, dito isso, vamos lá ao livrinho que nos traz aqui as instruções hoje. Vitória. Vitória, que tem uma história particular, né? Particularmente interessante. Ele veio a público em 1987, com 188 páginas e 30 mensagens de 19 autores espirituais diferentes. E aí, qual que é a história? O Vitória veio com um grupo de almas recém-chegadas à espiritualidade, que o André Luiz acolheu e falou: vem comigo que a gente vai superar essa transição. Então, foram adotados, né, entre aspas, pelo André Luiz, e com a psicografia do Chico Xavier conseguiram trazer aqui as suas mensagens aos familiares, aquela coisa toda, né? E aí o título Vitória quer dizer o quê? Vitória sobre a morte. Como bem explica Emmanuel, logo na introdução do livro, dizendo o seguinte: leitor amigo, de todos os acontecimentos do mundo, para os corações que ficam, a morte de um ente amado é comparável a uma derrota de todas as esperanças. A morte surge ao modo de uma legião condensada de inimigos que aí, na vida física, nos esmagam, sem que alguém nos faculte a possibilidade de defesa. Mas a vida retorna e brilha novamente. Neste livro encontramos todo um grupo de afeições, afeições que regressaram ao convívio dos entes queridos com as provas irrefutáveis da própria sobrevivência, induzindo-nos a perguntar, como fez o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ao afirmar: onde está, ó morte, a tua vitória? Quer dizer, a morte não ganha nunca, porque a gente, principalmente, né, para aqueles que abraçaram a doutrina espírita, sabem, com um pouco mais de detalhes, que a morte não existe, né? A gente deixa a casca, mente e espírito continuam existindo. E lá, iniciando no capítulo 4, temos aqui várias situações, né? Como eu disse, são 19 autores espirituais diferentes nessa obra, né? De 188 páginas. E André Luiz os acolheu, os treinou para a vida após o retorno para casa e se organizou junto com o Chico Xavier para receber a psicografia de cada um deles. Então, existe o treinamento e o acolhimento do André Luiz a cada um desses que a gente vai ver e a adequação do espírito guiado pelo André Luiz para a relação através da mediunidade com o Chico Xavier. A gente vai ver que alguns deles nos passam trechos mais curtos, outros trechos bastante extensos, né? Que é fruto da sintonia e padrão vibratório, da onde eles estão com o Chico Xavier, a mediunidade, essa coisa toda. E a primeira situação, está aqui a foto dela no texto resumo, né? Uma moça chamada Fátima Solange de Assis Campos. Ela faleceu aos 15 anos de idade, tendo nascido em 1963, quer dizer, contemporânea de parte da turma aí,
ela faleceu num acidente de automóvel, né? Ela estava viajando na companhia dos pais e do irmão, que na época do acidente ela tinha 15 anos e o irmão 11. Então, pai dirigindo, mãe de passageiro na frente, ela e o irmão no banco de trás do carro. Eles estavam aqui no início da Fernão Dias, né? Região de Guarulhos, e na época, 73, para quem não sabe o que é Galaxy, era um carro 8 cilindros da Ford, um dos maiores carros que tinha, né? Um carro de luxo, cruzou a pista e pegou de frente o carro que o pai dela estava dirigindo no dia 4 de fevereiro de 78, que era um sábado de carnaval. E aí, nesse acidente, ela faleceu, o irmão não se machucou em nada e o pai e a mãe que estavam na frente se machucaram bastante. A mãe teve uma série de fraturas que levou até um tempo, né, considerável para se recuperar. E aqui, nesta mensagem, que ela traz poucos meses após o falecimento, ela diz o seguinte: mãezinha, não permita que a tristeza alugue a nossa casa. Peço a Deus que nos proteja e nos abençoe. Mamãe, o vovô Máximo era o pai do pai dela, que tinha falecido muito tempo antes, veio em minha companhia e queremos te dizer extensivamente ao papai que ficaremos felizes se a criança encontrar pouso definitivo nesta casa. Compreendo que você ainda se encontra no gesso ou nas estruturas de apoio ao braço que a bondade de Deus lhe preservou, mas mesmo assim não lhe faltarão forças para o compromisso. Quer dizer, a mãe passou por teve várias fraturas no braço, passou por várias cirurgias de reconstrução. Estamos falando aqui ainda na década de 70, que os recursos, né, ortopédicos não eram os mesmos que hoje, e havia a possibilidade de ter que amputar o braço da mãe, o que não aconteceu, tá? E ela segue dizendo: a nossa vida familiar tem mesmo necessidade de mais sorrisos, que só uma criança consegue distribuir, e de minha parte farei o possível a fim de que o Marcelo me encontre na presença querida, que peço a Jesus possa aproximar-se de nós, permanecendo definitivamente conosco. Mãezinha, não permita que a tristeza alugue nossa casa. Deixe que a alegria volte a clarear as nossas paredes. Meu pai, por vezes, se interioriza excessivamente com lembranças amargas, mas te rogo inventar um meio de fazê-lo mais reconfortado e mais corajoso. Mãezinha, hoje é só, mas neste só, duas letras que se uniram para fixar carência e desolação. Estão o carinho e o agradecimento constante da sua filha, Fátima Solange. Quer dizer, então, a gente até colocou aqui no texto resumo uma linha do tempo, né, com os eventos aí, vocês vão poder ver com mais detalhe. Então, o vovô Máximo, né, que estava fazendo o acolhimento, né, e todo a adaptação da Fátima Solange no plano espiritual, ele faleceu em 1928, quer dizer, 50 anos antes do falecimento da neta, que nasceu, ele já estava no plano espiritual. Quer dizer, então tem um núcleo familiar que está sempre à nossa volta, né? E ela nasceu, a Fátima Solange, em 1963. Depois teve a avó, a mãe da mãe dela, que faleceu em 68. O acidente fatal para ela ocorreu 4 de fevereiro de 78, né? No sábado de carnaval pela manhã. E esta mensagem que nós acabamos de ver foi recebida pelo Chico Xavier em julho de 79. Quer dizer, então, aproximadamente 14, 15 meses, né, após o falecimento da Fátima Solange. E aí, outras mensagens vieram, né, no ano de 79 e no ano de 80, e são as seguintes. A mensagem de 79, quer dizer, novembro de 79, quer dizer, um ano e meio após o falecimento dela. Querida mãezinha, te peço para que me abençoe. Apenas um bilhete para dizer que estamos com
votos elevados ao céu para que o seu tratamento continue na direção do reequilíbrio. Estamos na expectativa de te ver plenamente restaurado em breve. Venho com a vovó Brasilina, que é a mãe, né, da mãe dela, para pedir ao seu coração e ao papai para não se deixarem abater por tristeza. Lembramo-nos de que a providência dos céus não nos desampara. Jesus nos auxilia a refazer a nossa fé sempre que a provação nos visite. Por hoje é tudo o que lhe pode transmitir a sua filha reconhecida, Fátima Solange. Quer dizer, o pessoal ia de São Paulo para Uberaba, ficava esperando, né, o tempo que fosse necessário, horas, às vezes dias, e para vir um texto de meia dúzia de linhas, mas com um significado, um conteúdo que valia a pena. E isso aconteceu através do Chico Xavier por décadas. Então a gente não imagina o quanto de alento, né, levou para quantos lares, quantas lágrimas ele conseguiu enxugar, quanto consolo conseguiu fazer. Só que ele foi o canal da espiritualidade que está sempre à volta de cada um de nós. E a gente tem que ter um mínimo, né, aquele pouquinho de educação para respeitar esse carinho todo que a gente recebe, né? Então, muitas vezes, a gente sente, vem aquela lembrança, vem aquele nome, vem aquela objeto que a gente ganhou ou compartilhou o uso com avô, avó, pai, mãe, irmão, irmã, lá para trás, filho. A turma está à nossa volta o tempo todo. E aí, como é que a gente se dá o direito de ficar triste? Se eles agora estão livres de uma situação na qual a gente ainda está preso, né? E tudo isso é bondade de Deus à nossa volta, né? Então, vamos fortalecer, e é aquele esquema, né? Fazer o bem sempre que der, sempre possível, em pensamento, em atitude, em renovação de ânimo, porque a turma está aí à nossa volta, nos estimulando o tempo todo. Outra mensagem que ela mandou em abril de 1980, quer dizer, passados quase 2 anos do falecimento dela naquele traumático acidente de automóvel, né? Querida mãezinha, não se aflija. Estamos juntas e, como sempre, espero a sua bênção de todos os dias. Os dias passam, mas amar permanece, elevando-se e ampliando cada vez mais. Te peço atender ao meu tratamento com fé em Deus e segurança de decisão. Graças a Jesus, a sua recuperação está quase completa. Ao nosso querido Marcelo, um abraço de coração. Muitas saudades a todos, nossos entes queridos. Estou em companhia da bisavó Faleiras, que pede a Deus por nós. Todo o amor da sua filha, Fátima Solange. Essa vó Faleiras, ela tinha falecido, bisavó, em 65, né? Quer dizer, então a corrente familiar, que está sempre à nossa volta, estava aqui mostrando a sua presença no caso, neste caso aqui da Fátima Solange, né? Agora temos aí uma outra mensagem de um rapaz. E aí que está. Boa parte desses 19 autores espirituais desencarnaram ainda na juventude, né? A gente viu a Fátima Solange agora que faleceu com 15 anos. Quem é que recebe com tranquilidade o falecimento de uma menina de 15 anos? Mas estava no planejamento reencarnatório dela. Dá para imaginar, a gente pode se transportar para a situação. Como é que ficou esse pai que estava dirigindo o carro, apesar de não ter tido culpa nenhuma no acidente, né? Ele colidiu frontalmente com um carro que cruzou a pista contrária e bateu de frente, era um carro maior. Mas a gente vê pelas palavras, né, que chegaram até essa família e a nós hoje, pelo carinho do Chico Xavier, que ela está bem e bem acolhida, né, pela família espiritual, né? Coisa semelhante aconteceu com o Elton Massa Cortucci. O que aconteceu? Ele
nasceu em 1960, né? E faleceu em 1979. Qual que era a situação? Acabaram o ensino médio, já estavam se preparando para prestar exame vestibular na época. Uma família da Moca, aqui em São Paulo, foram para a festa de formatura da escola. Alegria, o Elton, que já estava de carro, buscou 3 colegas de classe para ir levar e trazer entrega a domicílio, baile de formatura. Bateu o carro. Dos 4 ocupantes, quer dizer, o Elton que dirigia e mais 3 colegas, ele morreu, 2 colegas morreram, né? E o curso colegial teve 3 velórios no dia seguinte da festa de formatura, né? E aqui, na época do acidente, o Elton não estava muito ligado em qualquer religião, né? Nós estamos falando aqui um rapaz aí de 19, 20 anos, né? Os pais dele também não estavam ligados em religião nenhuma, apesar de terem uma simpatia pelo Chico Xavier, todas as vezes que aparecia algum programa, alguma entrevista do Chico Xavier. E aí, uma coisa que ele veio a falar, ainda ouço os gritos que diz o seguinte, nesta mensagem, menos de um ano após o falecimento. Ele faleceu no dia 10 de dezembro de 79. No dia 2 de abril de 1980, quer dizer, praticamente 4 meses, né, após o falecimento, ele trouxe a seguinte mensagem: Querida mãezinha Conceição e querido pai Delo, me abençoem. Ainda está bastante difícil para escrever, mas a vovó Conceição me trouxe para dizer a vocês que estou melhorando. Parece que estou voltando a mim de um pesadelo muito longo. Ainda ouço os gritos que nos rodeavam. Penso na Rosa Maria e na sua irmã, que me pareciam muito alteradas. Fizemos tudo quanto era possível para evitar o desastre, mas creio que o nosso lugar de parada era mesmo no ponto em que pessoa alguma da Terra nos conseguiria modificar a situação. Me desculpem pelo trabalho que impus a vocês, mas um dia no futuro espero em Deus encontrar os recursos para retribuir o amor e a dedicação que vocês me proporcionaram. Envio muito carinho e gratidão a todos os nossos amigos, muito afeto a Silvia. Não consigo me demorar na escrita. De outra vez admito que estarei em melhores condições. Querida mãezinha e querido papai, recebam o respeito e o carinho, a gratidão e o amor imenso num grande abraço do filho reconhecido, Elton. Quer dizer, tem gente aí enxugando o olho e não é para menos, né? Quer dizer, rapaz na flor da idade, mais um, né? Quer dizer, acidente de automóvel e que vem trazer, quer dizer, amparado pela avó, né? E aqui as colegas dele que também faleceram não tiveram condição de se comunicar, porque não estavam emocionalmente estabilizadas ainda para poder estabelecer aquele contato mediúnico, apesar de ser guiado, etc. O André Luiz em cima, espíritos da corrente familiar, elas não estavam harmonizadas o suficiente ainda, né? Então, a gente vê que na vida, e a vida nossa é para sempre, a gente recebe diferentes tipos de exigências, de solicitações, de questões a ser resolvidas, mas todas, sem qualquer exceção, todas as situações que a vida nos traz são sempre melhor resolvidas com serenidade. Daí a importância de investir sempre na serenidade, porque imagina
Se o Elton aqui tivesse, vamos dizer, descontrolado emocionalmente e não conseguisse segurar os próprios cavalinhos dentro do coração, não teria dado alegria para esse pai, para essa mãe, de receber uma mensagem dessa natureza. Então, muita gente tem que saber engolir o choro, segurar para transmitir força e passar, vendo o bem daqueles que estão recebendo. Né? Nenhum passarinho me contou, mas que está na hora da prece, né, Algão? 5 minutos. Tá vendo? Você quer me enganar? Não conseguiu hoje. E a internet acho que está boa. Até aqui tudo bem, né? É só não falar de obsessor que tudo corre bem. Você percebeu? Semana passada aí eu prometi me segurar, mas pegaram o Santo Hugo aí. Então é momento de elevar o nosso pensamento para agradecer por tudo que estamos recebendo, agradecer o carinho da espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, aqui está distribuindo bênçãos a cada um de nós. Agradecemos ao querido Chico Xavier, incansável trabalhador da mediunidade, André Luiz, e a cada uma dessas almas que vieram nos trazer o alento e a certeza de que a morte não passa de uma palavra, que podemos vencê-la através da fé, da dedicação e da serenidade. E, juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por todos aqueles que sofrem, por aqueles e aquelas que neste momento se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, que se encontram em centros cirúrgicos, que estão se preparando para o centro cirúrgico, e por aqueles e aquelas que acabam de deixar a etapa física da vida e estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares estão passando pelo momento do luto. Que as nossas vibrações que se reúnem no centro desta corrente neste momento possam chegar também a todos os corações, todos os lares que não encontram harmonia, a todas as nações e sociedades que se encontram em litígio e também a todos aqueles e aquelas que na erraticidade ignoram ainda a força do amor, o poder do perdão. E colocamos estas vibrações singelas nas mãos de Jesus, pedindo a Ele permissão para que sejam distribuídas as caravanas socorristas que diuturnamente tanto auxílio distribuem em toda a psicosfera do planeta Terra. E dessa maneira, agradecidos que estamos, com as nossas vibrações colocadas nas mãos de Jesus, momento de louvar a Deus, nosso Pai, através da prece, que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, deu tempo. Hora do propaganda do chá, que ninguém tem a menor ideia do que está nesse copinho aqui, ó. Cupuaçu com gengibre. Alimente e faz crescer. Saúde. E esquenta também, tá? Saúde. O Gão agora é com você. Voltamos na sequência. Até já. Tchau. Saúde.